Oi gente, tudo bem? Roberta Cirne aqui e estamos dando continuidade aos nossos vídeos da nossa Estante Viva. Por que nossos vídeos chamam-se Estante Viva? Porque nós não somos uma estante assombrada, nós temos uma estante onde nós lemos os livros e nós usamos eles no nosso trabalho. Eu acho importantíssimo um trabalho bem embasado. E eu trabalho com história em quadrinhos, em roteiro e livros, literatura, então eu preciso realmente ter muita coisa, saber bastante coisa para poder falar e recuperar, né, determinadas culturas que a gente não tem. Infelizmente, muita coisa que a gente usava no passado a gente não usa no presente. E como eu vou falar, como é que eu vou escrever um livro de época se eu não souber exatamente como uma pessoa da época se sentia a respeito, né? Fica um negócio meio fantasioso, então eu prefiro ter o pé no chão e pesquisar bastante. Tudo que eu faço de pesquisa eu trago nas minhas histórias em quadrinhos e trago também nos meus livros, né? Eu estou escrevendo agora o livro volume 2. Eu tenho o livro A Presença Dela, volume 1, que eu estou lendo em outra série, né, de vídeos, que eu estou lendo o livro para as pessoas que estão acompanhando. Então quem quiser se interessar pode procurar, que está sendo a leitura desse livro no momento. E minhas histórias em quadrinhos também, que eu não trouxe, eu não tô com nenhuma aqui agora, mas que todas eu faço uma pesquisa acurada, né? Eu não posso trabalhar um assunto sem pesquisar, né, gente? Eu acho que o autor de quadrinhos e de literatura, ele tem esse comprometimento. Se você vai escrever sobre ficção científica, você tem que ler o máximo possível sobre ficção, para você levar ao seu leitor uma coisa verídica. Se você vai escrever sobre circo, você tem que pesquisar tudo que houver disponível sobre circo, mesmo que você nunca tenha pisado num circo de verdade, ou você nunca tenha feito nenhum curso de circo, né? Você tem que saber sobre o que você está falando. Então, a propriedade vem para o autor à medida que ele lê e ele pesquisa e ele estuda. Como eu disse, Gilberto Freire é só o ponto de partida. Assombrações de Recife Velho é só um ponto de partida. E a partir dele, a gente traz mais coisas. Bom, eu falei a respeito para poder apresentar a vocês o meu xodozinho da minha coleção. É um livro que eu mais gosto. Vou tentar dividi-lo em 4 partes. Eu dividi em 4 partes aqui para poder falar sobre ele, porque ele é muito grande, ele é grossinho. Estão vendo aqui como ele é grossinho? E esse livro, eu vou contar a história deles para você. Então, é um dos meus autores prediletos. Se não for o meu autor predileto, ele é sociólogo, ele é antropólogo e ele é escritor de livros de literatura. Vou pegar aqui rapidinho o livro, um livro dele, tá? Rapidinho mesmo. Peraí, eu ainda não tô achando, achei um livro dele aqui para mostrar, porque ele é um escritor fabuloso. Ele estudava a cidade, ele estudou com propriedade a cidade, inclusive épocas que não eram dele. E ele usou esse estudo dentro da obra literária dele. Então, mais ou menos ele escreveu livros sobre usos e costumes e ele repôs esse conhecimento. Ele colocou esse conhecimento nos livros de literatura dele. Então, eu tenho o prazer e a honra de apresentar a vocês Mário Sete, esse livro aqui, Arruar. E aqui eu tenho um dos livros dele de romance, que é chamado... Esse aqui é o Romances Urbanos, essa é a carinha do Mário Sete. Ele era muito simpático, não era, gente? Eu tenho um xodó por esse autor, muito grande. E aqui tem 3 livros, tem 3 histórias dele, né? Que é do ciclo dos romances urbanos. Depois eu falo para vocês com mais calma. Que aqui é literatura, que é histórias que ele criou, usando o conhecimento que ele adquiriu, fazendo seus livros de usos e costumes. E a Rua é fantástico. Eu não tinha Rua, eu estava começando a pesquisar. E na época que eu comecei a procurar a pesquisa, que eu era adolescente, eu fiz as primeiras ilustrações do Papal Figo. E aí em 93, mais ou menos, eu comecei a ter a ideia de escrever história, mas eu ainda era muito nova. E comecei a pesquisar, né? Porque eu ia fazer com vampiros, ia ser uma história, não ia usar as assombrações do Recife. Eu ia trabalhar com vampiros, porque eu jogava RPG
E eu queria fazer Vampiros em Recife e terminei transformando em Assombrações de Recife, Pernambuco. E essa pesquisa, como é muito antiga, eu tenho essa pesquisa há mais de 22 anos. Esse aqui é um dos primeiros livros que eu adquiri. Eu já tinha Segundo Guia Histórico e Sentimental da cidade de Olinda, de Gilberto Freire, e Assombrações do Recife Velho. Eu já tinha esses dois. Mas eu me interessei por esse livro porque ele falava sobre o século XIX e era muito interessante para mim na época eu ter acesso a esse livro. Então eu encontrei esse livro num sebo antigo que tinha ali perto da igreja da Boa Vista, da Matriz da Boa Vista, perto da casa de Clarice Lispector. Tinha ali um sebo antigo chamado Brandão. E lá os livros eram caríssimos. Nossa, tinha aquela coisa maravilhosa, aquelas coleções lacradas que custavam fortunas. E eu era estudante pobre, assim, sem grana para livro assim desse tipo. Só que eu tinha dois guias históricos e sentimentais da cidade de Olinda, certo? E esse livro era raridade, ele foi até reeditado na época. Quando eu fui perguntar o preço desse livro aqui, o Brandão, ele falou que era R$ 150. Se já é meio caro hoje em dia, imagine sei lá, 20 anos atrás, era um absurdo de caro, eu não tinha esse dinheiro. Aí eu falei pra ele que eu tinha dois guia histórico e sentimental, inclusive os meus são de 1960. Eu tenho até com mapa encartado, eu vou mostrar a vocês no próximo episódio. E aí ele me propôs a troca. Ele tinha essa edição que já estava meio estragada, estropiada, molhada, mas era R$ 150, gente. Pra mim, eu não tinha dinheiro. Ele propôs a troca. Ele disse: você traz o seu guia histórico aqui e eu troco com você. Na hora, né? Porque eu já tinha dois, porque eu queria dois. Então eu fui e troquei por esse Arruá. E olha, não me arrependo. Tem umas páginas que eu marquei aqui que dá uma dor, porque eu marcava livros, gente, eu marcava. Eu confesso esse pecado horrível, não me matem, por favor, não me matem. Olha, vou botar o livro na frente para vocês não fazerem, não me matarem, certo? Mas eu marcava os livros, porque eu devorei esse livro todo, de cima a baixo, e ainda procurei depois mais livros dele, mas obviamente os livros eram esgotados. Esse daqui, ele está reeditado pela CEP, então aproveitem que esse livro foi reeditado e tem para vender na editora CEP. É só entrar no site da editora CEP e vocês compram. Ou se vocês assim não tiverem como comprar ele novo, como sempre eu indico a estante virtual, que é estante virtual na terra, né, e Deus no céu, que me salva sempre, e onde eu comprei outros livros de Mário Sete que eu vou trazer aqui para vocês. Eu tenho um aqui, cadê ele? Deixa eu ver se eu acho, meu Deus. Cadê o livro de Mário Sete? Calma, que eu vou mostrar. Tá tão estropiadozinho, é tão antigo, gente, que é esse daqui, ó, Machambombas e Maracatus. Olha o estado do livro, eu já comprei ele assim, certo? O ano desse livro, chega, ele tem uma linhazinha, ele tem a gravação dos textos em marca d'água. Eu acho que é 37 ou é 47 esse livro. Depois eu vejo com calma e passo para vocês. Então vamos falar sobre as impressões de Arruá, porque esse vídeo não pode ficar muito extenso, né? Ele só pode ter até no máximo 15 minutos. Eu vou pegar meu óculos, né? Porque aqui eu vou falar da primeira parte do livro. Gente, esse livro é uma preciosidade. Quem olhar para ele vai ver que esse aqui é a terceira edição. Foi editado pela Livraria Editora Casa dos Estudantes do Brasil. E esse livro, a primeira edição foi em 1948. Acho que o meu é a segunda edição. Então ele tem um prefácio do próprio filho do Mário Sete, o Hilton Sete. E esse daqui, eu não sei, o primeiro foi em 1948. Esse daqui, deixa eu ver, geralmente os livros eram atrás, que o pessoal colocava. Aqui não está dizendo de quando é essa edição, mas é a segunda edição. Então eu vou falar um pouco do livro. Olha que coisa linda, as ilustrações dele, certo? Aqui está mostrando a própria, porque o livro se chama Arruá, porque ele é sobre Arruá, é você ir pra rua. É você ir nessa cadeirinha que era chamada cadeirinha de Arruá. A cadeirinha de Arruá era uma espécie de... era um palanquim, né? Onde a pessoa ia sentada dentro, o nobre e o rico, e era levado por dois escravos, para ele não se misturar com as pessoas na rua. Porque era de bom tom que as pessoas de família ficassem protegidas da mundiça, né? Como eles dizem mesmo. Protegidas
do acesso ao mundo, né? Então o livro começa de Fora de Portas ao Aterro da Boa Vista, onde ele começa a falar, explicando o que é uma cadeirinha de arruar. E é muito legal você imaginar isso, que uma moça de família não podia sair na rua, então ela ia na cadeirinha de arruar, dali ela não saía, ficava ali, podia ver a rua e a rua não ia vê-la. É uma coisa quase meio que, sei lá, uma coisa meio muçulmana, uma coisa meio da burca mesmo, que a mulher não podia ser vista, porque ela ia ficar falada se ela fosse vista na rua, mas ela poderia estar dentro da, assim, dentro da cadeirinha, observando, né? As cadeirinhas, elas vinham com janelas, para a pessoa observar, né? E aqui ele mostra, nesse comecinho aqui ele está falando de como a sociedade pernambucana se formou, como a sociedade do Recife se formou, contando, né? Contando sobre como o povo, né, aqui de Fora de Portas ao Aterro da Boa Vista, ele ainda está falando sobre um passado muito distante, um passado antes do século XIX, né? Depois ele vem para povo que vira a capital. Por que povo? Porque a gente era um povoado. Aí ele conta um pouco da história do Recife. Ele fala sobre como o Recife nasceu, que era era um aglomerado de casas de pescadores, que a gente só proliferou a partir da invasão holandesa, quando queimaram Olinda, e os olindenses não tinham para onde ir, vieram para Recife. E é por isso que Recife tem essa rixa com Olinda, uma certa rixa com Olinda, que as pessoas de Olinda não gostam de Recife, é um negócio quase natural, assim, mas a gente não sabe o porquê, mas é justamente porque pegaram as pedras que foram explodidas e foram queimadas, as casas que foram incineradas em Olinda, e construíram Recife a partir dos escombros de Olinda. E Olinda era uma grande cidade. Era para ser a nossa capital, Olinda, porque foi onde Duarte Coelho aportou, onde ele construiu o seu palácio, né, o seu castelo, lá em Olinda, ali onde fica o Cantinho da Sé. Quem conhece o bar do Cantinho da Sé de Olinda já sabe que era ali que era o castelo de Duarte Coelho, né? Então, Olinda, ela era suntuosa, as pessoas comiam em objetos de prata, usavam talheres de prata, e Olinda foi abaixo quando a invasão holandesa aconteceu, e todos os olindenses vieram para o Recife, por isso que o Recife proliferou. Então ele conta um pouco dessa história, onde nasceu, onde ele chamava de Lamarão, né? Aqui ele também tem algumas imagens que eram de difícil acesso, aqui o Palácio das Duas Torres, de Maurício de Nassau. E aí ele começa a falar do século XIX. Ele entra no século XIX para falar das ruas, né, da cidade, de como as ruas se formaram. É um assunto que não tem fim, gente. É muito legal esse assunto de Mário Sete, né? E ele fala até a vinda de Dom Pedro II, que eu contei no meu livro. Ele fala sobre navios, né? Ele fala como os navios chegavam aqui. E era interessante porque as pessoas não tinham acesso direto ao porto, porque o porto não existia. Ali era uma região muito difícil de aportar, então as pessoas aportavam nos arrecifes, né? E ali dos arrecifes eles vinham numa espécie de cadeirinha, pensa assim, pendurada entre a margem, às vezes as cadeirinhas viravam, as pessoas caíam. E as malas iam de barco, um barco pequeno. Depois houve a modificação do porto e aconteceu, essa modificação do porto ajudou aos navios aportarem, mas o porto do Recife ele não tinha fundura o suficiente. Então as pessoas realmente paravam ali onde é atualmente, perto dali de onde é o Marco Zero, onde tem a escultura de Brenan, né, o Parque de Esculturas de Brenan. As pessoas paravam naqueles arrecifes um pouco mais para lá e aí enfrentavam o mar, né, desciam em cadeiras suspensas. Tem uma cadeira dessa, inclusive, no Museu do Estado de Pernambuco, que mostra exatamente como as pessoas desciam. Bem, gente, o vídeo de hoje já está ficando muito grande, já estamos com 14 minutos, então vamos encerrando e no próximo a gente continua. Um beijo e até o próximo.